Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, o versículo 8. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também, o versículo 9, viu? Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, é muito interessante a gente pegar esse texto bíblico aqui, como todos os outros, para a gente fazer uma análise que é muito interessante. Então, Paulo vai falar a respeito aqui de duas coisas que são muito interessantes. É da chance, da probabilidade, da condição de vir a surgir um outro tipo de evangelho, uma mensagem diferente daquilo que Jesus falou, algo que venha contradizer aquilo que já foi falado por Jesus, por ele, pelas Escrituras, pelos próprios apóstolos, que por intermédio da sua doutrina foi a base da igreja cristã. Então Paulo diz que existe essa probabilidade. E ele fala de duas fontes que podem contribuir para que esse falso evangelho ele possa vir a surgir. E a primeira fonte que ele fala aqui qual é? Ele vai dizer o seguinte no versículo 8. A gente lê o versículo 8 e o versículo 9 da primeira carta de Paulo aos Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, aí ele vai falar da primeira fonte, da primeira probabilidade, do primeiro local de onde pode vir a surgir um falso evangelho. Ele fala, ainda que nós mesmos. Então o que é que Paulo quis dizer aqui? Ainda que nós mesmos. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que havia probabilidade de um daqueles que fizeram parte do colégio apostólico, de um dos primeiros ministros, de um dos primeiros missionários da igreja, vinha trazer um outro evangelho que viria a contradizer aquilo que Jesus tinha dito. Foi o que ele disse. Ainda que nós mesmos, ainda que alguém do nosso meio surja e traga um evangelho diferente, algo que venha a desfazer do que Jesus falou e ensinou, seja maldito. Anátema é isso, é maldito. Aí é legal que quando tu vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, tu vai ver a lista dos primeiros diáconos, do momento em que a igreja levantou os primeiros diáconos. E dentre eles você vai estar vendo falar a respeito de um que se chamava... Que se chamava Nicolau, Vou ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 6, aliás, viu? O versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, a instituição dos primeiros diáconos, o versículo 5. Ele vai falar a respeito de um homem chamado Nicolau, prosélito de Antioquia. E é legal que os historiadores vão dizer, alguns comentaristas vão dizer, que aquela a chamada doutrina dos nicolaítas, que foi reprovada por Jesus, lá na carta do Apocalipse, a igreja de Éfeso, você vai estar vendo a Jesus Cristo ali por intermédio de João, falando que a igreja de Éfeso, ela reprovou a doutrina dos nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Alguns estudiosos, alguns comentaristas vão dizer que os nicolaítas foram uma seita que surgiu tendo como por base os ensinos de Nicolau, um dos primeiros diáconos da igreja. Olha para tu ver que é interessante. Os historiadores vão dizer que um dos primeiros diáconos da igreja, que se chamava Nicolau, o que foi que ele fez? Ele, com o tempo, ele passou por um processo de desvio doutrinário, se afastou e veio a trazer uma doutrina que veio o quê? A trazer prejuízo para a igreja. E ele deu base para o surgimento da seita dos nicolaítas, que foi reprovada por Jesus. Jesus vai falar da seita dos nicolaítas nas 7 cartas às igrejas da Ásia. É para tu ver como é interessante. E é bacana por quê? Porque um dos pré-requisitos para a pessoa ser um diácono naquele momento, sabe qual era? Era ser cheio do Espírito Santo. Aí, irmão, para tu ver como é invocado, como a gente diz no linguagem cearense. Interessante, A gente vendo aqui, por intermédio do estudo da Bíblia e da história da igreja, que existe a probabilidade da pessoa que um dia foi cheia do Espírito Santo de Deus, vinha passar por um processo de afastamento doutrinário e da origem que é uma seita, É muito interessante isso. Por isso que Paulo disse, ainda que um de nós, existe sim essa probabilidade de alguém que um dia foi cheio do Espírito Santo de Deus, vinha pregar outro evangelho, um evangelho diferente, desfazendo daquilo que Jesus um dia falou. Aí Paulo vai falar a respeito de outra fonte, qual é? Ainda que um de nós, um anjo do céu. Então, para a gente que vive, parou para pensar, a gente que participa do meio pentecostal, tendo uma visão de um anjo andando pela igreja, a igreja, literalmente, pentecostalmente falando, vai pegar fogo, Tem muito hino, tem muito corinho, Tá vendo esse varão que chegou agora, Tem aquele hino, falando a respeito do homem de branco, anjo, descendo no meio da igreja com a bandeja.
Uma vez um amigo me perguntou, né, irmão, existe base bíblica para essa coisa, da gente falar muito, dar muita ênfase à questão dos anjos na Bíblia Sagrada, em louvores, em pregação? Tem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. A Bíblia fala que foi por intermédio de um anjo que o Senhor Jesus Cristo entregou a mensagem do livro do Apocalipse à pessoa de João. Deus usa um anjo, né? Deus usa um anjo. A Bíblia diz também lá no livro de Atos dos Apóstolos que quando Pedro estava encarcerado, Deus usou um anjo para romper com a prisão e dar liberdade a Pedro. Sim, a Bíblia dá a entender que existe sim a probabilidade de Deus usar um anjo para abençoar o povo de Deus, tanto no Novo Testamento como no Velho. Mas é interessante que a Bíblia também diz que a gente tem que, vamos usar essa expressão, vigiar. Porque Paulo disse, ainda que um de nós mesmos, ou um anjo, traga outro evangelho que seja maldito. Então o que é que Paulo estava querendo dizer? Que outra fonte do qual pode surgir uma mensagem diferente, uma mensagem diabólica, é por intermédio de manifestações sobrenaturais. Porque é uma manifestação sobrenatural. Já parou para pensar um anjo descendo com uma mensagem, com um livro, né? Quem é pentecostal, naquele momento vai ficar eufórico. Mas Paulo disse, vamos tomar cuidado, porque existe a probabilidade do inimigo das nossas almas, o diabo, fazer uso até de manifestações sobrenaturais para enganar a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que é que Paulo vai dizer a respeito das chamadas manifestações, que aparentemente são boas, mas na realidade são um engano diabólico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aí. Duas fontes do qual podem vir a surgir algum tipo de mensagem que venha a desfazer daquilo que Jesus já falou em sua palavra. Uma pessoa que um dia já fez parte de um ministério, de uma congregação, foi cheio do Espírito Santo e hoje está pregando um evangelho diferente, qual é a outra? Manifestações sobrenaturais. Eu estava me lembrando agora, né, que quando você procura na internet, né, você vai ter a oportunidade de ver muitas pessoas fazendo uso de aparentes manifestações sobrenaturais. Né? Você vê, a gente já viu. Aqui mesmo, alguns anos atrás, a gente ouviu falar de um homem chamado Jim Jones. Depois você pode procurar um pouco na internet, né, a respeito disso. Que quando o cara pregava, o povo ficava eufórico. Aí chegava um momento que o cara dizia assim, rapaz, a revelação não está mais aqui não. A revelação agora está comigo. Né? A gente tem que, dia após dia, a gente está procurando, né, buscar discernimento por intermédio da palavra. Né, para que a gente não venha a ser enganado por esses chamados embustes. Né? Porque Paulo disse, na sua carta aos Gálatas, ainda que um de nós, né, uma pessoa que um dia foi cheia do Espírito Santo, traga outro evangelho, ou então um anjo, uma manifestação sobrenatural, venha trazer outra mensagem desfazendo daquilo que Jesus falou, que seja maldito. Né? E que o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, continue abençoando o nosso sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém.